Bem-vindos para a aula de hoje. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831 do Brasil, primeiro reinado do Brasil. O primeiro reinado é um período dentro do Brasil Império, que vai de 1822 a 1889. O primeiro reinado ele começa com a nossa Declaração de Independência e Proclamação de Independência. Independência esta que foi redigida por Dona Leopoldina e José Bonifácio, os dois que arquitetaram a nossa Declaração de Independência. Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, estava em viagem, a carta chegou até ele dizendo: o fruto está maduro, colha agora antes que outro colha. Era a hora da nossa independência, então, em 1822. Mas bem, na aula vamos focar mais no primeiro reinado propriamente dito. O primeiro reinado ele é marcado pela nossa imposição da primeira Constituição de 1824, Guerra da Cisplatina e a impopularidade de Dom Pedro I e a sua abdicação do trono. Com nossa independência, ficou acordado que o Brasil seria uma monarquia parlamentar constitucional. Se é parlamentar constitucional, entende-se que quem faz as leis seria o parlamento. A estrutura de poder estava dividida em 4 poderes. O poder judiciário, exercido por juízes, promotores, o poder legislativo por deputados e o poder executivo, que hoje é exercido pelo presidente, governadores e prefeitos. E o poder moderador. A função do poder moderador era garantir que os outros 3 funcionassem de forma harmônica e independente um do outro, e era exercida exclusivamente pelo nosso imperador. Nossos grupos políticos, os partidos políticos da época, estavam divididos em 2 grupos: os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados, eles defendiam um poder mais centralizado na figura do imperador, com uma certa autonomia das províncias. Províncias, quando falamos em províncias, podemos entender que é o equivalente aos estados brasileiros, às unidades federativas de hoje em dia. Os liberais exaltados, eles defendiam que as províncias teriam mais autonomia, seria mais uma federação, com pouca interferência do imperador. O parlamento redigiu a primeira Constituição, que foi apresentada a Dom Pedro I. Esta primeira Constituição ela não entrou em vigor. Esta primeira Constituição botava Dom Pedro I como uma figura decorativa. Por exemplo, as forças armadas da época, o exército imperial e a marinha imperial ficariam subordinadas ao parlamento, à casa legislativa, aos que seriam hoje os deputados federais. Dom Pedro I se recusou a aceitar essa Constituição, fechou o parlamento e dissolveu o parlamento na realidade, e contratou 10 pessoas erudidas em leis, entendidas em leis, e redigiu uma Constituição que ele chegou para o parlamento. Então, em 1824, disse: está aqui a nossa primeira Constituição, aceitem que eu estou impondo. Ele outorgou a nossa primeira Constituição. Diante deste fato, Dom Pedro I teve ares de autoritário, uma vez que numa monarquia parlamentar constitucional, quem faz leis é o parlamento e não o imperador. A partir desse momento, a impopularidade de Dom Pedro I só cresceu. Outro fator que fez a impopularidade de Dom Pedro I crescer, ou a popularidade desabar, foi o fato que ele perdeu um pedaço do nosso território, uma parte do nosso território, a região a província da Cisplatina, atual Uruguai. Esta província ficava ao sul do Rio Grande do Sul e Dom Pedro I conseguiu perdê-la. Em 1825, Brasil e Argentina travaram uma guerra pela região.
A Argentina, que começou a guerra, ela se achou no direito de tomar para si a província brasileira da Cisplatina, porque na região vivia mais descendentes de uruguaios, de espanhóis, do que brasileiros. Falava-se mais o espanhol do que o português. Então a Argentina se deu no direito de pegar para si, começando a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. A Inglaterra interveio nessa guerra. Mais ou menos, a Inglaterra falou assim, ó, para ninguém sair perdendo, vamos criar uma região autônoma, uma região independente. De forma bem resumida, desta maneira nasceu a República do Uruguai, de uma guerra entre Brasil e Argentina. Diante desse fato, a impopularidade de Dom Pedro I cresceu, ou popularidade, né, diminuiu. Além disso, outro fato é que a esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina, era uma pessoa muito querida pela população, era muito bem vista. Só que Dom Pedro I, ele não era um marido fiel, não era um exemplo de marido. Você não espera do seu chefe de Estado ou chefe de governo um cara que é infiel, que trata mal a sua mulher. Se trata mal a pessoa que está ao seu lado, como é que vai tratar o povo então, né? Esses fatos, a imposição da nossa primeira Constituição de 1824, a perca da Cisplatina e a infidelidade de Dom Pedro I para com a sua esposa, Dona Leopoldina, jogaram a popularidade de Dom Pedro I lá no chão. Além disso, em Portugal, quem deveria suceder o trono quando o rei Dom João VI morresse, seria a filha mais velha de Dom Pedro I, uma vez que ele abdicou do trono de Portugal. Porém, o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, se deu no direito de pegar o trono para si, deu um golpe de Estado. Então, diante de sua baixa popularidade, do golpe de Estado de Dom Miguel, Dom Pedro I, em 1831, abdicou do trono, saiu do Brasil e foi para Portugal para garantir a linha de sucessão para a sua filha mais velha. Travou uma guerra contra o seu irmão Dom Miguel, na qual saiu vencedor. A partir da abdicação do trono de Dom Pedro I, em 1831, encerrou-se o primeiro reinado, dando início ao período regencial. Porém, quando Dom Pedro I saiu do Brasil, ele deixou seu filho aqui, Pedro Alcântara, mais tarde Dom Pedro II, que ficou sob os cuidados de José Bonifácio de Andrade e Silva. E iniciou-se então o período regencial, período de 9 anos. Bom, a aula de hoje então foi sobre o primeiro reinado, espero que tenham gostado da aula, muito obrigado pela atenção.